para não ter problemas na terra. Não. Se a semente caída na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer, gera muitos frutos. Então Jesus veio para dar a vida por nós, sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar. Então quando nós seguimos a Cristo, muitas vezes nós vamos ter que passar por essas coisas. Vamos ter também que ser semente que morre para dar vida aos outros, que sofre para que os outros se alegrem. É assim que funciona. É um princípio básico. Precisamos dar a vida para que os outros tenham vida. O maior conhecimento da salvação, o maior conhecimento de Cristo e o melhor que existe na terra, que é a presença do Espírito Santo, está contido aí dentro de vasos de barro e não vasos de ouro ou de prata bonitos, mas em vasos de barro. Então, nesse sentido, nós somos frágeis. Temos aqui um vaso de barro porque o corpo nosso é físico e dentro de nós habita então o conhecimento de Cristo e o Espírito Santo de Deus morando em nós. Essas duas coisas unidas é que vão trazer vida às pessoas, que é a pregação do Evangelho. Os vasos de barro são os desprezados, os humildes. Porque quando alguém quer usar um vaso, vai usar um vaso melhor. E o de barro vai ficando lá, encostado, porque ele quebra facilmente. Ninguém quer usar o melhor. Então, nesse sentido, nós somos vasos de barro. Por quê? Porque somos os menores. Devemos nos comportar como os menores, os mais frágeis, os menos importantes. Para quê? Para que os outros sejam importantes. Nós nos tornamos vasos de barro para que os outros sejam vasos de ouro. Nós nos tornamos fracos para que os outros sejam fortes. Nos tornamos pobres para que os outros enriqueçam. É o contrário que se prega por aí. Pregador por aí, contando vantagem, que está rico, E o apóstolo Paulo dizia: eu vou apresentar para vocês as minhas credenciais. Eu não tenho aí carro novo, mansão, avião, roupas chiques, nada disso. Vou apresentar minhas credenciais: jejum, oração, sofrimento, perseguição, chicotadas, prisões, naufrágios. É isso. As credenciais do apóstolo Paulo, do verdadeiro apóstolo. Ele sofre por amor aos outros. Então aqueles cristãos judaizantes diziam que Paulo torcia o Evangelho. E Paulo então se defende dizendo que ele pregava o verdadeiro Evangelho, o legítimo Evangelho, aprendido de Jesus Cristo, da maneira de viver de Jesus, e não dos homens, como aqueles queriam. Então vamos saber que, da maneira que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então temos um corpo humano frágil, ressuscitaremos em glória, um corpo incorruptível, que nunca mais será destruído, nunca mais passará por essas tribulações, angústias, aflições. E essa é a grande esperança que nós temos. Em breve Jesus vem nos buscar e nós seremos transformados num corpo glorioso. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo conheceu aflições que o pressionavam de todos os lados, porém nunca foi cercado a ponto de ser esmagado. Não acabou por causa disso. Encontrou circunstâncias aí desnorteantes, mas nunca chegou ao ponto de se desesperar. Quase chegou, mas não chegou ao ponto até de se matar por causa de uma angústia, de um problema. Não chegou a isso. Então, os inimigos chegaram quase a matar Paulo, mas não conseguiram durante o seu ministério, até se cumprir o seu ministério. Depois, sim, chegou a hora, então Deus permitiu. Abateram-no até o chão, porém foram impedidos de dar o golpe fatal durante a sua vida, o seu ministério. Então Paulo descreve aí essas experiências em termos físicos, identificando-as com a morte de Jesus, ou até mesmo como participante desta mesma aflição, de forma que Deus poderia revelar seu poder e ressurreição através também de Paulo e da sua pregação. Então Paulo percebe
que, embora seus sofrimentos o trouxessem face a face com a morte física, então são aí os meios que Deus usou para trazer vida então aos coríntios. A revelação do poder de Deus através da fraqueza humana e da concessão da vida através da morte são temas que residem no âmago, no interior da compreensão de Paulo, quanto ao Evangelho e sua própria chamada como apóstolo, como então um homem de Deus. Ele passou por tudo isso, mas trouxe vida às pessoas, trouxe um conhecimento de Jesus às pessoas. Então valeu a pena. Assim como Deus olhou o sacrifício de Jesus e disse valeu a pena, se agradou do sacrifício de Jesus, porque produziu vidas para Deus, salvação aos homens. Assim a vida de Paulo, quando Deus olhou e viu seus sofrimentos, suas angústias, por tudo que ele passou, as perseguições, prisões, tudo, Deus se agradou, porque as vidas foram salvas. Valeu a pena o seu sacrifício em favor dos outros. Valeu a pena ele dar a sua vida pelo Evangelho, para que os outros fossem salvos. Glória a Deus. Então coloque a sua vida no altar de Deus. Entregue a sua vida a Deus. Não tenha medo. Deus está no controle de todas as coisas. Entregue totalmente a sua vida nas mãos de Deus e seja usado como vaso de bênção para as pessoas. Vamos agora ao nosso questionário. Vamos ver aí a nossa lição ponto a ponto. Vamos passando aí pelas partes da lição e os tópicos mais detalhadamente através do questionário. Você encontra o questionário aí no nosso site, que você vê embaixo. Toda semana aí às quartas-feiras à noite ou ali à tarde já está pronto, que você pode então distribuir aos alunos para que eles leiam a revista durante o restante da semana e possam aprender a lição respondendo essas perguntas. Vão lendo a lição, estudando, respondendo as perguntas. No domingo você recolhe então o questionário e você terá alunos que leram a lição. É o mais difícil que existe hoje. São alunos que leem a lição durante a semana. Então estimule a leitura, o estudo da lição. E você, na aula de domingo, você vai apenas aí elucidar. Você vai aí responder as perguntas dos alunos, vai tirar as dúvidas dos alunos que eles já estudaram durante a semana. Então incentive essa leitura da revista. Incentive mesmo os alunos a estudarem e fazerem sempre esse questionário. Aí você terá alunos bem melhores, com conhecimento bem melhor, e sua aula será bem mais proveitosa. Será uma aula aí comunicativa, interativa, uma aula onde você estará respondendo perguntas, tirando dúvidas dos alunos daquilo que eles estudaram durante a semana. Leve sempre pelo menos uma cartolina escrita aí o título da lição e os principais assuntos da lição. Por exemplo, na lição de hoje, quais são os principais? Vamos ver. Então, Paulo apresenta o conteúdo dos vasos de barro. Um conteúdo genuíno, um conteúdo que rejeitava coisas falsificadas, um conteúdo de coisas espirituais transparentes. Depois, Paulo expõe a fragilidade dos vasos de barro, a metáfora do vaso de barro, depois o paradoxo dos sofrimentos, depois sofrer pela igreja. Aí vem a parte 3, Paulo fala da glorificação final desses vasos de barro, o poder que transformará os vasos de barro, a esperança capaz de superar os sofrimentos e a tribulação temporária e a glória eterna. Então, se você trouxer uma cartolina para a sua sala de aula, com esses tópicos aí, esses pontos, os títulos que nós falamos, e esses tópicos, isso vai transformar a sua aula. Vai mudar completamente. Os alunos vão ver que você está estudando a lição, que você está trazendo algo novo, e vão participar melhor da aula, vão aprender melhor. Isso vai mudar a sua aula. Experimente isso. Então ajude os seus alunos a crescerem, tanto na graça como no conhecimento de Deus. Estimule os seus alunos também à oração, ao jejum, à evangelização. Experimente após a aula, pegar a sua classe e passar aí nas casas. Escolhe uma rua e vai passando de casa em casa, de 2 em 2.
Coloca uma turma de um lado da rua, outra turma do outro lado da rua, e vão nessa rua convidando as pessoas para irem ao templo à noite, assistirem aí, participarem do culto. É muito importante. Se você puder incentivar as pessoas a fazerem perguntas, quando você conversar com elas, convidá-las para ir ao templo, seria até mais interessante. Mas se não puder, pelo menos o convite para que eles possam ir à igreja à noite. Se você tem possibilidade, faça um convite por escrito.